Então, pegando o primeiro gancho aqui da Lilian, do mudanças em ondas, né? Acho que o primeiro fato é que essas ondas, elas estão acontecendo muito mais rápidas, né? E muitas vezes são ondas em conjunto acontecendo, né? Como se tivesse um tsunami de coisas acontecendo simultaneamente, com uma velocidade sem precedentes, né? Então, como primeiro fato aqui, eu quero chamar a atenção para a questão da conexão das pessoas, né? Por mais que estejamos aí nesse misto mundo híbrido, ao mesmo tempo a gente tem hoje mais de 30 bilhões de devices conectados, né? E para chegarmos até aqui, se a gente for olhar um pouquinho mais para trás, foram mais ou menos 100 anos para a gente conseguir conectar 1 bilhão de lares, quando a gente pensa lá nos meios de comunicação de antigamente, né, rádio, televisão e tudo mais. Depois, mais ou menos 20 e poucos anos para a gente conectar 5 bilhões de pessoas, considerando a internet como um todo. E aí, com o celular e devices conectados como um todo, a gente levou mais ou menos 15 anos para chegar aí a mais de 30 bilhões de devices conectados, né? Então, a velocidade das coisas, como a Lilian muito bem colocou, é muito mais intensa, né? E a gente tem o fato de muito mais pessoas conectadas. E essa conexão fez com que a gente avançasse também por uma disrupção digital como um todo, né? Que ela já vinha acontecendo, já estava super intensa antes da pandemia, mas com a pandemia todos nós aqui vivenciamos uma intensidade maior dessa disrupção digital, né? Então, se a gente for pensar até aqui, como o Brasil, a gente adicionou mais de 22 milhões de novos consumidores online, por exemplo, né? Ou mais de 6 milhões de usuários de internet, muitos desses entrando por celular ou por banda larga, né? Então, numa velocidade aí que a gente pode dizer que foram 10 anos de digitalização em praticamente aí 1 ano e meio, 2 anos, né? Então, se a gente for conectar por si só muito mais pessoas conectadas, a disrupção digital, né, da digitalização como um todo, traz para nós aí formas muito diferentes de interação, de fazer negócios, de comercializar produtos e serviços, né? E aí tem um outro fato no meio dessas ondas de mudanças e disrupção que a gente não pode esquecer também, mas é um contexto atual aqui, né, para a gente falar, inclusive, de um contexto socioeconômico, né? Então, a gente passou por pandemia, a gente tem passado aí por mudanças climáticas, temos uma questão de guerra, né? Isso por si só traz um alto impacto na renda das pessoas, traz um aumento da desigualdade social, traz de alguma maneira aí as pessoas com mais trauma mesmo, né, pela falta da renda ou pela questão aí das perdas que aconteceram durante a pandemia. E aí isso traz também não só formas novas de se relacionar, de fazer negócios, mas também uma necessidade de ganhos com mais eficiência para absolutamente todo mundo, né? E se a gente parar para pensar aqui, pensando nas consequências, né, que conectam aqui com o que a Lilian colocou também das crenças absolutas versus novos valores e novas realidades como um todo, né? Então, a gente está vivendo momentos aí de tensão e rupturas, muitas vezes, né? Então, insatisfações com, às vezes, entidades, governos, questionando mídia, muitas vezes questionando imprensa, caindo aí um pouco a confiança que a gente tinha em grandes instituições, e a gente, ao mesmo tempo, indo por um caminho de valorizar mais também as relações pessoais e os círculos de confiança, né? Então, a gente questionando muito sobre valores, estilos de vida, trabalho, família, o balanço do tempo, né? E até mesmo o que é sucesso, né? Então, estamos aí num momento muito aí como sociedade de questionar os nossos valores. E, ao mesmo tempo, com todo esse contexto de mudanças, transição e tudo mais, também temos um fator de maior competitividade como um todo, né? Então, a gente pode dizer que a gente tem uma explosão, digamos assim, de competitividade entre empresas como um todo, quando a gente pensa no fato que temos clientes, né, usuários, pessoas menos economicamente ativas, digamos assim, né, com empresas que precisam aí sobreviver. Então, a gente tem aí uma tendência de mudanças de mindset, modus operandi como um todo, né, onde as empresas vão ter que pensar mais na retenção de clientes, como elas vão diversificar produtos, como elas vão diversificar serviços e como elas vão conectar, né, como elas vão se relacionar
com esse novo consumidor, com as pessoas como um todo, né, que valorizam coisas diferentes do que valorizavam até então. Então, isso vai exigir das empresas, de todos nós aqui, um modus operandi diferente como um todo, né? Rod, vou aproveitar aqui o seu gancho, até da sua fala que já conectou com a Lilian, para fazer uma primeira pergunta aqui, né? Olha, faz cerca de 2 anos que a gente vem ouvindo sobre os paradigmas do novo normal, né? Então, muito se falou, né, de a sociedade vai mudar a forma que se organiza, como atua, como é que a gente faz, e como é que tu vê esse contexto atual, né? Tu falou um pouco de resgate, né, de algumas relações, ao mesmo tempo um traços de mudança. O que ficou do velho, o que é novo, e o que tem mudado constantemente que ainda não dava nem para dar forma para isso? Se há 3 anos atrás a gente falasse que todas as reuniões iam ser virtuais, a gente falar, não vai funcionar. Eu não vou conseguir liderar meu time assim, né? E aí você se vê diante das câmeras, e diante da câmera você está vendo só um lado. O mundo dos gamers, o mundo dos avatares aí, é um pouco disso, sabe? No final, qual é o personagem que você está vestindo? E quando a gente pensa em psicologia, né? Nós temos personas. Eu, mãe, sou uma pessoa. Eu, profissional, sou outra pessoa. É óbvio que eu tenho coisas em comuns, né? Eu, como amiga, sou outra pessoa. Eu acho que o mundo virtual, né, quando a gente pensa no metaverso, ele permite que a gente crie diversas identidades que são nossas. Que é igual o gamer, né? Quando você está nesse universo dos gamers, e quando você fala dos gamers, eles se sentem em comunidade. Porque eles encontram ali pares, eles encontram ali uma identidade que tem a ver com quem eles é. Então, quando a gente fala de metaverso, de mundo híbrido, essa questão do que é real e do que é virtual é muito interessante, porque quem é você? Quem sou eu? Eu sou só a Lília mãe, eu sou só a Lília profissional, quando eu sou uma e quando eu sou outra, e quando eu exponho uma e quando eu exponho outra, quando eu resolvo expor uma parte minha nas redes ou no TikTok, eu estou escolhendo qual lado. E quando você pensa no metaverso, tirando todo aparato tecnológico, né, de você criar um avatar que é assim, ou um gamer que tem superpoderes, de certa forma você também está colocando você em personalidade. Então, para mim, o ponto do real e virtual é exatamente isso. Qual é o lado que a gente quer mostrar? E todos eles podem ser reais, mas talvez eles sejam só uma parte. Então, e que leva a uma outra questão. Quem sou eu? Como eu quero que os outros me vejam? Acho que tem muito isso, né? Por isso que para mim não é estranho vir toda essa onda do metaverso, essa onda dos gamers, porque a gente já está acostumado a se expor virtualmente, a gente colocar no mundo alguma faceta nossa. E aí a gente só está colocando camadas tecnológicas para tornar isso de uma maneira diferente, mais divertida, mais interativa. Mas no final a gente está falando de conexão, de encontrar o melhor de mim, de expor o melhor de mim e encontrar pessoas com quem eu tenho afinidade. A gente vê umas gerações cada vez mais uniformes no sentido de comportamento, porque hoje a informação ela é mais democratizada. Então, quando a gente pensa, né, na evolução das gerações, aquilo que eu falei no começo, né, qual era o nosso repertório, de onde a gente veio? A gente veio de um mundo muito físico, muito local, onde as trocas eram mais limitadas. E aí a gente está passando de um mundo onde a velocidade de informação, como o Rod falou, o nível de conexão das pessoas, e não tem mais volta. E essa conexão existe, ela qualquer barreira de país não existe, né, gente? Você sabe que mesmo países fechados, eles conseguem conexão. Então, o que a gente vê é um pouco, conforme a geração vai passando, um pouco mais da uniformização dos comportamentos. Claro, tem coisas que são muito características das culturas. Para onde o jovem está indo? Em geral, eles são muito mais politizados. Então, e quando eu falo politizados, né, a política do Brasil ultimamente foi muito... Mas politizados é no sentido de entender que tudo é política. Questões de meio ambiente é questão política. Questão de educação é uma questão política. Questão de regulação de meios de comunicação também passa por política. Então, acho que hoje a política está tentando acompanhar toda a evolução que a gente teve, né, no mundo tecnológico, muito porque a gente tem uma nova geração que é muito politizada e ele entende que a política é importante, diferente do que a gente vinha quase de uma descrença. Eu acho que essa geração ela entende que a política tem um valor. E um outro ponto que eu acho que
que se refere muito a esse mundo híbrido, que é por isso que eu citei dessas novas gerações. Gente, para eles o mundo híbrido, essa discussão de mundo híbrido real, se a gente juntasse aqui um grupo de geração Z, seria outra discussão, seria outras coisas. Porque o mundo que eles viveram, o mundo que eles nasceram, já é conectado. Eles já nasceram trocando mensagens, eles já nasceram falando com as pessoas por vídeo, né? Antes de todo esse advento, não existia FaceTime, enfim, tinha um monte de coisa. Eles já tinham essa conexão. E aí eu penso minha filha, de 3 anos, né? Como que vai ser o mundo que ela vive? Ainda mais, né? Então, esse mundo híbrido para eles, por isso que eu falei dos avatares, o que é mais real? A gente cresceu assistindo filmes e novelas com personagens fictícios, né, que são um script para pessoas reais. E a gente está falando de pessoas que estão criando os avatares, o Gamers é um desses, mas eles estão colocando personalidade deles. Aquilo é menos real para eles do que aquele personagem do filme que eles estão assistindo. Eles já nasceram nesse mundo onde isso existe. A gente entrou no mundo onde essas coisas começaram a existir. Então, essa nova geração, esse mundo híbrido, ele é muito real. Isso, assim, a gente vê no mundo, tá? Isso porque a conexão para eles, e eles são super, hiper conectados. Eu acho que tem a questão da diversidade, a gente já sabe disso. Eles trazem muito essa diversidade, essa abertura, exatamente por causa da conexão. Porque como eles vivem num mundo muito mais conectado, onde eles têm muito mais informação, onde eles têm contato com coisas muito diferentes, a diversidade para eles é muito mais fácil de aceitar. Aliás, não é nem aceitar, tipo, a diversidade está. É isso, né? Assim, a gente não aceitar ou ter disposições disso que é um pouco estranho. É óbvio que eu estou falando comportamentos que despontam. Eu acho que, né, a gente tem, como o Rod falou, desses redemoinhos que é difícil de entender. O mundo está cada vez mais complexo porque a gente tem de tudo. A gente tem pessoas extremamente conservadoras e a gente tem culturas e países extremamente conservadores e a gente tem culturas e países que são extremamente abertos e que são até difíceis da gente entender. Tudo vivendo junto e misturado nesse mundo. Então, acho que é essa a complexidade da gente entender desse mundo. Então, eu estou falando de comportamentos gerais dos jovens e que eu vejo que são globais. É óbvio que um jovem na Europa, nos Estados Unidos, tem uma capacidade de conexão por internet, por tecnologia, por acesso de bens, por um celular melhor, por ter um computador melhor, muito maior. Mas não significa que um jovem da América Latina, que vive na periferia, não está conectado. Pelo contrário, conexão para eles é vida. Por isso que, assim, por isso que eu falei, mundo híbrido para eles, assim, porque eles sem conexão, eles perdem o contato com o mundo. O brasileiro é um povo absolutamente conectado, né? Compete com os países mais envolvidos em horas de conexão no celular e tal, e ao mesmo tempo a gente compete com a Angola, quem paga a conta de celular mais cara do mundo, né? É um contraste muito louco, né? A gente prioriza muito isso, como que a gente gosta de estar conectado. E Lilian, eu achei muito interessante esse seu ponto de vista de que o jovem não percebe esse mundo híbrido, né? É como quem fala assim, ó, como é que você consegue respirar dentro d'água, né? Mas que água, né? Esse é um papo nosso aqui, que a gente tá vendo essa diferença, porque para eles já têm esse traço anfíbio, né? Não tem uma linha, né? Entre o que é virtual, o que é real, tá mais adaptado mesmo. Uhum. Gente, eu vou puxar uma pergunta aqui da galera. Eu vi que o Charlie colocou aqui uma pergunta aqui no grupo. Charlie, tu quer abrir o microfone e colocar aqui nas suas palavras? Porque eu vi que tu se esforçou para escrever, mas só para eu não queria falar em seu nome aqui. Claro, eu não queria atrapalhar o fluxo de conversa de vocês, gente. Boa noite, tudo bem? Então, eu estava pensando muito no que vocês estavam falando lá no começo sobre o mundo dos games, mas a minha Lilian puxou um gancho super legal sobre como os jovens hoje estão. Eu vejo minha irmã de 19 anos, assim, eu não consigo acompanhar ela, e são só 11 anos de diferença, sabe? Então, a minha pergunta é sobre o mundo dos games, essa nova geração, não é mais um hobby só, né? Ele dita tecnologia, estruturas, até eventos, dispositivos, possibilidade de mudança de vida, nova onda de mercado, e assim, isso já está muito intrínseco neles. Só que aí, no paralelo, a gente tem um pessoal que está se esforçando com metaverso, que ainda é muito inicial. Vocês acham que a gente consegue equiparar isso? No sentido de fazer reunião lá, porque a gente já tem um mercado que já está estabelecido e foi para o digital. E eles nasceram lá. Uhum.
Eu acho, assim, quando a gente fala de metaverso, eu acho que a gente tem muitos fatores. Um deles, para mim, que para mim é o mais difícil, porque né, eu sou mais de humanas, é a tecnologia. A gente precisa ter tecnologia o suficiente para isso. Por isso que o mundo dos gamers, ele é um mundo, para mim, é onde a gente, quando a gente olha, assim, o mundo dos gamers é um mundo que a gente tem que olhar muito, que é o que você falou, é um universo, e assim, é bilionário, é estilo de vida. Mas eles contam com um nível de tecnologia, tanto que tudo que é gamer é de ponta, né? Traduzir isso para o nosso dia a dia, talvez ainda, eu acho que tem um caminho, né? Porque a gente ainda, às vezes, sofre com a tecnologia para se conectar, né? Agora que eu estou voltando real, a gente tem que conectar a sala aqui, tipo, a gente apanha com as tecnologias. Eu acho que tem uma coisa que é a tecnologia, acho que tem uma coisa da internet, mas eu acho que você falando da gente que trabalha do meio digital, né, nesse mundo do metaverso, eu vim, tá, e aí eu vou falar para minha experiência, não sei o Rod, porque né, eu sei que você tem bastante experiência no mundo das techs. Eu vim de um mundo que eu falei, né, que é físico mesmo, não tinha produtos. Quando eu vim para a tech, se abriu um novo mundo para mim, que é muito diferente. Eu senti que eu fui para o futuro. Então, eu acho que a gente que está nesse mundo digital, a gente já está muito mais adiantado. A gente vai ter que aprender novas skills. Não vai ser fácil. Não é fácil. Vai depender de adaptação, eu que falei, já até difícil de entender essas novas linguagens dos jovens, e a gente vai entrar num mundo que é completamente diferente. Mas eu acho que a gente vai se adaptar, e quando a gente entra quando a gente realmente se dedica, a gente consegue se adaptar, e eu acho que quem trabalha com o mundo digital, tá um pouco mais fácil isso do que ainda quem tem ainda está muito agarrado nos concretos. Esse é o meu ponto de vista, tá? Mas, assim, não, de novo, não querendo ser absoluto em nada, mas é o meu ponto de vista, considerando todo o meu histórico. Como que a gente lida com esse excesso do virtual, real, que não para nunca, né? E cada vez tem mais coisa, mais volume. Então, e aí eu pergunto se é uma questão geracional. Se é uma questão da nossa geração que faz ficou nesse meio de campo, né? Não entrou no virtual, mas era do offline total. Então, como que a gente lida? Como que vocês estão vendo esse excesso que cada vez a gente produz mais? Eu estava, desculpa pelo comentário mais longo, mas eu estava lendo, esqueci a fonte, e assim, nos próximos anos a gente vai ter gerado de dados o que a gente gerou até agora. Então, é uma loucura, né? Como que a gente lida? Vai embora? Vai para o interior? Esquece tudo? Como que faz? Essa é uma boa pergunta, muito boa, porque eu acho que toca a todos nós, né? Eu acho que todos nós sentimos... Desculpa, eu me empolguei com a pergunta. Rod, você quer? Não, pode ir, Lilian. Eu acho que toca a todos nós. Acho que eu não tenho uma resposta, mas do meu ponto de vista, tá? A gente está acostumado, a gente foi criado num mundo muito linear, e, assim, biologicamente falando, por mais que a tecnologia evoluiu muito, a sociedade evoluiu muito, biologicamente, a gente evoluiu pouco em milhares de anos, né? Se a gente pensar. Então, o nosso cérebro, por mais que tenha, né? A gente, vamos lá, mas assim, o nosso cérebro evoluiu milhares, a evolução da espécie leva milhares de anos. O que acontece é que, quando a gente viu toda a possibilidade de informação, a gente quis abrir a porta para tudo. Aí, a gente percebeu que a gente não está conseguindo. E aí, a pandemia mostrou isso, assim, esfregou na nossa cara, que não é possível ficar trancado 24 horas só consumindo coisas, principalmente coisas ruins, né, gente? Saúde mental. Então, eu acho que a gente está aprendendo, todos nós, os nossos próprios limites. É como você falou, se a gente está gerando mais informação do que toda a humanidade gerou até agora, qual que é o nosso limite cérebro humano, pensando que nós somos mamíferos ainda, né? E a gente é uma geração que abriu a porta para tudo isso. A verdade é, a gente saiu do mundo que a gente vinha, né, lendo livro, a gente fazia trabalho, né, alguns, não sei se todo mundo aqui, mas tinha bar, sei lá, para o mundo que você abre o Google, e o Google sabe mais do que todo mundo, né, gente? Eu tô falando, tirando o crachá, mas você digita no Google, você vai encontrar tudo. Agora, é como a gente fecha, o que a gente filtra?
Mas a gente não foi ensinado. A gente não foi ensinado a filtrar. A gente não foi ensinado. Então, a gente está aprendendo na dor. A gente está aprendendo a custo de saúde física. E eu acho que a resposta é muito individual. O quanto eu aguento, o quanto você aguenta. Né? O quanto a gente consegue lidar com tudo isso. O que eu preciso ver? Quais são os grupos que eu preciso silenciar? Quais são as notícias que eu vou parar de ler? O que eu vou escolher? Porque meu cérebro não aguenta ficar ligado 24 horas, e isso é uma coisa da espécie humana. Falando das novas gerações, eles estão aprendendo com a gente. O que eu vejo é que essas novas gerações, elas são hiperconectadas, são muito velozes, mas, ao mesmo tempo, elas entenderam que elas têm que se priorizar. A saúde mental, elas já estão entendendo a palavra saúde mental. A gente vai aprender muito tarde isso, né, gente? Eles aprenderam muito cedo a palavra saúde mental, que tem a ver com privacidade. Por mais que quando a gente fala de privacidade, falando de tecnologia, tem a ver com privacidade, porque tem a ver com hiperexposição também, né? Então, eu acho que a gente vai aprender conforme a gente vai gerando cada vez mais informações, como humanidade, a gente também vai aprendendo a como lidar com isso, e o que a gente aguenta, quais são os nossos limites emocionais e físicos, biológicos mesmo, né, do nosso cérebro. Não tenho resposta, Fábio, também gostaria de ter, porque, assim, popando o tempo todo, e, assim, é difícil, né, gente, o cérebro foi feito para ficar em alerta em algumas situações, então, mas eu acho que sim, o nosso papel, talvez, dessa geração, e aí eu tô falando agora como mãe, não sei se ensinar, porque eu não sei nem o que ensinar, mas é um pouco de trazer um pouco do que aprendizados de ruins e passar para essas novas gerações, sobre qual que é o efeito da hiperexposição, né, o que é você preservar a sua privacidade, como filtrar o que você está vendo, né, como ter o seu momento de desconexão, como ter esse momento que a gente precisa simplesmente não fazer nada, o famoso ócio criativo, né? Então, eu acho que a gente é uma geração que está sofrendo muito, porque a gente não aprendeu como lidar com isso, e a gente está vivendo isso numa escala gigantesca, e essas novas gerações, elas vão aprender melhor. É a minha esperança, e aí, como mãe de uma futura geração. Certamente o equilíbrio perfeito não vai existir, né? Então algum descompasso vai acontecer, vai escorregar para cá, para lá e, enfim, a gente tem que encontrar novas formas de resolver novos problemas. Isso. Vou puxar aqui a bola um pouco para, né, a gente está falando muito na esfera de a gente como consumidor, usuário de tecnologia, mas eu queria puxar um pouco para vocês como executivos, né? Pessoas que, vou perguntar para o Rod, mas depois já espelha para a Lilian. Rod, a gente se conhece sei lá, há mais tempo do que, né, 10, 15 anos, não sei. Tu lidera equipes diversas, super competentes, né? Eu vejo isso, conheço uma série de pessoas há anos, tenho admiração gigante. Diante dessas mudanças todas, liderar uma equipe é diferente do que 10 anos atrás, né? Assim, é inegável, não dá para dizer. O que faz de um líder um bom líder nesse contexto de transição que a gente está vivendo? E Lilian, depois eu quero te ouvir também, porque eu sei que a atividade de vocês no dia a dia é diferente em parte, é similar em outra parte também, então eu queria ouvir os dois. Para a gente refletir aqui na liderança versus a nossa atuação em momentos de mudanças e como ajudamos nossos times, parceiros, mercados, etc., tanto pegando o debate de hoje de manhã, quanto pela minha experiência, eu vejo muito que um bom líder é como a gente consegue conectar diferenças para um melhor resultado, né? Então, por exemplo, se a gente está passando por momentos de transição dos mais diversos aí, né? Ondas diversas acontecendo, a gente vai ter perfis diferentes, experiências diferentes das pessoas, e por um outro lado também a gente vai ter reações diferentes a essas mudanças, né? Então vão ter pessoas que vão atuar de uma maneira super confortável do ponto de vista de mudança, né? E vamos lá, vamos abraçar o novo, vamos seguir a mudança, vamos trazer uma ideia nova aqui para ir complementando, como você vai ter pessoas também
que muitas vezes estão fazendo uma conexão até mais com o passado, né? E até mais trazendo do ponto de vista como o que aquela mudança realmente traz de benéfico, né? O que aquela mudança vai trazer de melhoria, né? E aí eu vejo muito, Will, a questão justamente da gente conectar a diversidade de pontos, né? E conectar também estilos diferentes, e assim a gente sai com um resultado muito melhor, muito mais amplo, né? E uma outra coisa que eu acredito muito também nessa linha da gente valorizar as diferenças, né? É a gente também valorizar as fortalezas das pessoas, e aí mais falando no dia a dia de times, né? Então, todos nós temos fortalezas, todos nós temos áreas a desenvolver, mas nós temos perfis diferentes, né? E áreas às quais a gente atua de forma muito melhor, né? E eu vejo muito que quando a gente intensifica e aproveita o melhor de como as pessoas atuam de maneiras diferentes, e a gente usa aquilo como exemplo para outros que eventualmente trabalham de uma forma diferente por terem outras fortalezas, a gente vai trazendo aprendizados uns com os outros, né? Então, até pela minha vivência aqui em áreas de negócios, né? Muitas vezes em times de vendas, eu escutei até estereótipos, né? De o melhor vendedor ou a melhor pessoa de uma área comercial é aquela pessoa que se comunica extremamente bem, que consegue fazer conexões muito bem, né? E isso não deixa de ser verdade, mas, por outro lado, eu vi muitas pessoas que tiveram sucesso menos pela habilidade de conectar e de conversar com todo mundo, mas muito mais pela habilidade de trazer insights, de trazer dados, de conseguir aprofundar temas, né? E aí eu convivi com parceiros, clientes, empresas que muitas vezes preferiam esse perfil e só avançavam no negócio dizendo, olha, se eu não tiver esta pessoa que vai trazer o insight, o dado, um perfil até mais analítico do que um perfil comercial, eu não me sinto à vontade aqui da gente avançar, né? E aí, de novo, se a gente ficasse num estereótipo só, a gente não conseguiria trazer essa diversidade de complementos e não conseguiria aí chegar em resultados mais amplos, né, e avançar aí, né, conectando com a parte de transição e mudanças e tudo mais, é muito isso, né, como é que a gente vai conectando aí os aprendizados e diferenças para que a gente vá escolhendo também a nossa forma de atuar e para que a gente também vá aprimorando a forma como a gente trabalha, né, e a forma como a gente vai abraçando mudanças, vai abraçando o novo e vai se adaptando e se ajustando, né. Muito, muito inspirador, né? Eu vi vocês falando aqui. Eu costumo dizer que o Polinise é uma das noites mais especiais do meu ano, tá? Então, assim, é uma noite em que a gente reencontra uma série de amigos, né? Que eventualmente o ano atropelou, engoliu a gente, botou no moedor de carne, e a gente se encontra no Polinise, mas sempre tem essa oportunidade de compartilhar essas conversas, né? Então, um segredo que eu confesso aqui todo ano é que essa é uma noite em que eu sinto que eu estou dividindo um privilégio que eu tenho de encontrar com vocês, né? Que são pessoas com quem eu tenho a oportunidade de conversar ao longo do ano, ter esse tipo de conversa que é super inspiradora, só que com um grupo de pessoas que é igualmente inspirador e gostoso de estar junto. Então, honestamente, eu espero que daqui um ano, gente, ou talvez um pouco menos, né, para não ficar tão em dezembro assim, que a gente possa se encontrar, se abraçar no final da noite aqui e confraternizar juntos, né? Eu queria pedir aqui, Lilian, aí eu agora vou voltar para o protocolo e perguntar primeiro para ti. Eu queria que tu ficasse à vontade aqui para fazer uma fala final, só para a gente também não estourar o tempo de ninguém. E depois vou pedir a mesma coisa para o Rod, e aí eu fecho aqui para o nosso bate-papo hoje. Bom, eu acho que, assim, obrigada, Will, assim, a conversa foi muito rica, obrigada pela participação de todo mundo, acho que a discussão foi muito bacana. Eu acho que é isso mesmo, a gente está aqui para trocar ideias, é isso, expandir as nossas perspectivas, né? Mas uma coisa que eu
né, falando do tema com todo, e depois de todas as conversas, uma coisa que vem muito na minha cabeça é a desconstrução. Eu acho que nesse mundo de mudanças, né, tão rápidas, como a gente falou, e que é difícil, é muito difícil, gente, eu sei, eu sofro também, né, de tanta informação, de tanta... Daí você sabe, agora é isso, agora é aquilo. Eu acho que a desconstrução é uma coisa super importante para a gente conseguir levar com mais leveza. E quando eu falo de desconstrução, é desconstrução de valores, do que a gente acreditava, do que era certo, do que era errado, porque, né, quando eu estava pensando no que falo trazer aqui, me veio muito isso, a gente veio de mundos muito concretos, a gente veio de coisas muito certo e errado, né, se a gente pensa a escola, a educação, era assim, assado, e claro, tem coisas que têm regras, a gente vive em sociedade, a gente precisa, né, tem parâmetros, mas a gente está aberto para o novo. E o TikTok me ensinou muito isso, assim, né? Agora falando um pouquinho do TikTok, ele foi uma mudança muito grande na minha carreira, e ele me quebrou muitos paradigmas de coisas que eu acreditava, porque, de novo, trabalhar com produtos físicos, depois virtuais, e o TikTok é um ambiente totalmente diferente, mas a desconstrução, acho que a gente está aberto para olhar para novos pontos de vista, para rever as nossas crenças que a gente é absoluto, porque existe uma dor muito grande entre a gente querer se agarrar a alguma verdade e, de repente, alguém falar que aquilo não é mais verdade absoluta. A gente sofre muito com isso. Então, se a gente está aberto a essa discussão, assim, tá bom, eu acredito nisso, mas talvez é uma outra perspectiva, eu posso continuar acreditando nisso, mas posso olhar sobre uma outra perspectiva, não vai deixar de ser a minha verdade, mas pode ser que existem outros pontos de vista, outras verdades. Então, eu acho que é muito isso do mundo híbrido. Tudo que a gente conversou é como a gente se desconstrói para construir algo novo, algo melhor, né? Porque o mundo está mudando e assim a vida é fluido, né? O que fica parado é obsoleto. Então, como a gente consegue seguir esse fluxo, mantendo quem nós somos? Acho que essa é um pouco das minhas palavras finais e principalmente para nós que trabalhamos com marketing e comunicação. A gente trabalha com comunicação, a gente tem poder de impactar das pessoas. Então é isso, acho que por isso que estar aberto à mudança, estar aberto aos novos pontos de vista é tão importante, porque a gente tem um papel muito fundamental, parece que não, às vezes a gente parece só, né, uma pecinha, mas a gente tem um papel fundamental na construção desse novo mundo, quando a gente fala de ética, de valores, de para onde o mundo está indo, como que a gente vai lidar com tudo isso. Eu acho que a gente está aqui para construir isso, sabe? A gente está, mesmo que sejam uma pedrinha de cada vez, mas cada um tem o seu papel nesse novo mundo, na abertura de um novo mundo, de novas realidades. Eu queria deixar um pouco dessa minha mensagem, da gente juntos estar aberto a construir algo mais legal, porque eu acredito muito nisso. Poxa, muito obrigado, Lilian. Bom, vou complementar aqui, para mim, acho que ficaram 2 pontos principais, assim, né? O primeiro deles é o componente humano como um todo, né? Então, a gente falou bastante de tecnologia, mudanças, transição e tudo mais, mas a gente tem o componente humano aí nesse meio, né? Com novas relações de consumo, de negócio, de interação, de valores. Então, para mim, ficou muito na cabeça o componente humano versus novos comportamentos na prática, né? E o quão a gente precisa considerar esse componente humano, tanto no dia a dia, no lado pessoal, quanto na questão do lado de fazer negócios, né? E como a gente ajuda empresas também a considerar esse componente humano no ponto de vista de fazer negócios, né? Até lembrando que a gente falou da coisa da extrema fragmentação, né, das pessoas com excessos de informação e com fontes das mais diversas possíveis, né, como que a gente abraça ali, né, a questão do componente humano versus novos comportamentos na prática, né, e transforma isso em oportunidades para a gente como pessoas e para negócios também, né. E acho que o outro lado, o segundo ponto, é a questão do protagonismo que a gente deve exercer aqui, né? Porque a gente falou do mundo mudando, das transições e tudo mais, mas e aí, né? O que as pessoas estão fazendo a respeito, né?
momentos aí de transição, de mudanças, vão exigir novas ações, né? Então, estão fazendo a respeito, o que nós estamos fazendo a respeito, e algo que me deixa muito feliz aqui de ver que se ficamos aqui mais de 2 horas, né, eu acho que mais ou menos o tempo aqui, quase 3 horas juntos, é porque, de certa forma, aqui nós, de alguma maneira, já estamos questionando, já estamos aí com um ponto de ignição do ponto de vista de sermos protagonistas, né? De fazermos algo nesses momentos de tantas transições e tantas mudanças, né? Então, protagonismo, né, além do componente humano, seria o outro ponto aqui que eu estou saindo como aprendizado, que eu tirei aqui de lição e como ponto aí de reflexão também.